O que traz a realização e aquilo que você quer alcançar, o que acessa aquilo que você quer alcançar, é você não desistir, é você persistir e repetir tudo aquilo que você acredita para você chegar naquele resultado que você tanto deseja. Como o seu subconsciente, como a sua consciência funciona, você identificar as crenças, você ressignificar as crenças e também você ter uma repetição progressiva. Isso é maravilhoso, mas eu quero falar uma coisa para você. Ter conhecimento sobre inteligência emocional, buscar entender, buscar ressignificar, isso é muito bom e é necessário. Mas o ápice da inteligência emocional é você ter o entendimento do reino de Deus. Não importa a sua religião, eu não estou aqui para falar de religião, mas eu vou falar para você aquilo que transformou a minha vida. Não é uma religião, mas é aquilo que Deus criou desde a fundação do mundo. Quem nós somos nele. E essa identidade vai firmar tudo aquilo que você vai fazer e vai te dar uma confiança para você viver o seu propósito. Porque se você não entender quem é você, você pode conquistar o mundo, mas você ainda vai se sentir uma pessoa frustrada. Então eu quero começar falando sobre a identidade. A Bíblia diz assim: o Senhor diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Ou seja, façamos é a parte original. Façamos conforme a nossa semelhança. Existe uma semelhança, existe uma imagem. Então Deus te formou de uma forma original. O problema é que o pecado entrou no mundo e ele distorceu, ele manchou essa identidade de filho. E essa identidade, então, ela foi ferida. Mas ela não foi destruída. E é isso que nós precisamos entender. O pecado manchou essa identidade. Só que o pecado, ele não apagou a imagem, apagou a consciência da imagem. E hoje você vai entender isso de forma muito profunda e isso pode mudar, pode ser um divisor de água na sua vida. Ninguém sabe o propósito pelo qual você foi criado, a não ser o Pai, aquele que criou todas as coisas e formou você. Então só Deus sabe o propósito pela qual você foi criado e nele você encontra o seu propósito. Então tudo aquilo que falaram para você, você é isso, você é aquilo, você é o que a Bíblia diz que você é. Você é imagem e semelhança de Deus. O problema é que essa imagem, ela foi sendo ferida, ela foi sendo distorcida ao longo da vida por traumas, por afirmações, por julgamento, por erros, por pecado. Então foi manchando essa imagem, porque antes não tinha o pecado. E após o pecado, essa imagem original, ela foi substituída por uma imagem ferida. E hoje, quando você olha no espelho, você não vê aquilo que é original, mas você vê as feridas que você foi tendo ao longo da vida. Eu sou um fracassado, eu sou um derrotado, eu não consigo aquilo que eu tento alcançar, eu não sou bonito, eu não sou bonita. Então você vai julgando de acordo com aquilo que você olha, com a percepção do seu olhar. Mas quando Deus olha para você, Ele olha a imagem original. Qual é a imagem original? Meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então, quando ele olha em você, ele não vê os seus pecados, ele não vê o seu erro, ele não vê o seu comportamento. Ele vê Jesus, o seu filho. E quando ele vê o filho, ele vê que você é vencedor, que você é amado, que você é abençoado. Então, o problema é como você se vê. E hoje você vai entender quem você é. Você não é aquilo que você vê com seus olhos naturais. Você é o que Deus diz que você é, imagem e semelhança dele. Aí você pode falar para mim, mas Ramiro, eu errei muito, eu pequei muito, eu fiz muitas coisas ruins, eu tomei muitas decisões erradas. A Bíblia diz assim, lá em Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, o que significa isso? Não tem ninguém que não pecou e que é perfeito. Porque todos foram feridos pelo pecado. Mas Jesus, ele veio e morreu
e perdoou os nossos pecados. E além dele nos perdoar, ele nos justificou. Ou seja, o que é essa justificação? Você foi absolvido, ou seja, não há condenação nenhuma para você. Porque a palavra de Deus diz lá em Romanos 8 que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque quando você entende quem você é, quando Deus te olha, aqui está você, com os seus defeitos, com as suas manchas, com as suas feridas. Mas quando Deus olha, ele não vê o seu pecado, ele não vê o seu erro, ele vê Jesus. Então quando ele vê Jesus, ele vê a imagem original, não é aquela imagem que foi distorcida pelo pecado. A boa notícia é que você e eu, nós fomos restaurados porque Deus enviou seu Filho Jesus para morrer por mim e por você. A sua identidade, ela só é restaurada em Cristo Jesus. Quando você tem um entendimento que Jesus, ele deu pela graça essa restauração. Ou seja, nós estávamos perdidos, mas pela graça nós fomos salvos. Isso não vem de vós. Ou seja, não vem de nós, é dom de Deus. Então a salvação, essa aceitação é pela graça. Nós vamos entendendo que graça é presente de Deus, ou seja, ele nos presenteou. Salvação é você crer em Jesus, crer naquilo que ele fez. Quando você tem esse entendimento de crer na obra que Jesus fez, que foi para te resgatar e para te libertar, você entende. Ou seja, a sua identidade que era de escravo, ferido, ela pode ser transformada através de Cristo Jesus. Por quê? Porque a Bíblia diz em João 1,12: pois todos aqueles que receberam, deu-lhes o poder de terem feito filhos de Deus. Ou seja, todos aqueles que receberam Jesus, ele deu-lhes o poder de se tornar filhos de Deus. E aí a sua identidade, ela começa a ser restaurada. E aquilo que você antes olhava de uma forma distorcida, através de Jesus você pode ter a sua imagem renovada, a sua imagem original. De quê? De perfeição. Perfeição não é você não errar. Perfeição é você se colocar numa posição de filho maduro. E quando você entende isso, você se torna herdeiro. Porque tem uma grande diferença entre a salvação, entre o reino de Deus. E aqui eu vou falar para você a diferença. A salvação, ela é diferente do reino. E nós vamos ver isso. A salvação é um presente. Nada que você faça, você se torna merecedor da salvação. Porque a salvação não é por merecimento, mas é pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, ou seja, é um presente de Deus. Já o reino de Deus é uma herança, não é um presente. É uma herança. Por que uma herança? Tudo aquilo que você renunciou para viver esse governo, você vai acessar esse governo. E lá em 2 Coríntios 5,17 ele fala que se você está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quando você entende que você está em Cristo, as coisas velhas, aquilo que te acusava, aquilo que você se sentia ferido, aquilo que você se sentia sujo pelos atos que você fez no passado, de pecado, de decisões erradas. Em Cristo Jesus você é uma nova criatura, porque as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Em Cristo Jesus, quando você entende e aceita, tudo se faz novo. Para você entender isso, que identidade não é sobre o que você faz, não é sobre o que você tem. Identidade é sobre quem você é. Identidade não é a profissão, identidade não é a função que você exerce, não é a performance espiritual. Identidade não é dons e não é reconhecimento humano. Identidade é filho amado. Isso aqui é a coisa mais importante, é o ponto central da identidade. Identidade significa filho amado. Em Mateus 3,17, Jesus diz: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Quando Deus ele fala isso, Jesus ele tinha acabado de ser batizado. E essa passagem está lá em Mateus, você vai ver o batismo de Jesus. E ali, quando João ele batiza Jesus, depois dele ser batizado, Deus fala para ele: esse é o meu filho em quem eu tenho prazer.
E aqui está um ponto muito importante. Jesus ouviu isso do seu Pai antes de qualquer milagre. Antes dele acessar, antes dele fazer, antes dele operar qualquer milagre, antes dele assumir qualquer posição, ele foi afirmado. Então, o Pai afirmou a sua identidade antes do seu propósito. Não importa em querer saber qual é o teu propósito. Primeiro você tem que entender quem é você. Quando você entende quem é você, o seu propósito ele é clarificado. Por quê? A identidade é a ativação. Quando você é ativado na sua identidade, clarifica o seu propósito. E o seu propósito sendo clarificado, você começa a governar sobre todas as coisas. Deus diz, esse é o meu filho que eu tenho prazer. Deus ele te ama não é por aquilo que você faz, e nem pela performance que você tem, e nem pelos resultados que você tem. Ele te ama porque você é filho, independente do que você faz, independente do que você conquista. Quando você tem esse entendimento que a sua identidade é filho e não escravo, tudo muda na sua cabeça. Nós estamos vivendo um problema existencial sobre identidade. As pessoas estão se identificando com qualquer coisa, com animais, com coisa, porque perdeu essa origem da imagem. Quem você é? Você não é um animal, você não é uma coisa, você não é o que falaram para você, você é o que o Pai diz. E o Pai diz para você, você é imagem e semelhança minha. E ele diz, você é o meu filho amado. O filho, ele não fica pedindo, o filho ele acessa, porque o filho ele reconhece o seu pai. Então, a verdadeira identidade está em ser filho de Deus. Então agora nós vamos falar sobre propósito. O que é propósito? Por que eu existo? Por que eu estou aqui nessa terra? Então o propósito não é o que você faz. Ou seja, o que você faz flui de quem você é. Então Deus, antes da fundação do mundo, já tinha um propósito para você. Em Efésios 1, do versículo 4 ao 5, ele vai dizer: o Pai nos elegeu antes da fundação do mundo. Ou seja, antes de você vir a este mundo, você já estava no propósito de Deus. Deus já tinha um propósito para você. Antes de existir um trabalho, existir uma função, existia um plano reservado para você. E Deus diz, eu é que sei o plano que tem a teu respeito. Plano em te fazer prosperar e não te causar dano. Te abençoar. Ou seja, o plano de Deus para você é fazer você prosperar. E prosperidade aqui não está falando de vida financeira, mas está falando de crescimento, de multiplicação. E nós vamos ver isso daqui. Então, o plano que ele tem para você desde a fundação do mundo é para multiplicar tudo aquilo que ele colocou na sua mão. O propósito não é aquilo que você faz. O propósito é quem você é. Então, quando a gente entende que está escrito lá em Gênesis 1:26, eu vou falar bastante desse versículo, porque tudo que é sobre identidade, propósito e governo está dentro desse versículo. E quando a gente lê lá em Gênesis 1:28, que Deus ele fala, eu já te abençoo, vai, multiplica, seja fértil e governe sobre toda a terra. E eu vou falar para você aqui cada palavra, o significado delas, para você entender essa declaração de Deus a respeito da sua vida, porque muitas pessoas não entendem isso, e por não entenderem, ela se identifica por qualquer coisa, mas quando você tem a compreensão, você é liberto, porque a única coisa que pode te libertar é a verdade, e Jesus é a verdade, porque a palavra de Deus diz lá em João 8:23 que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Cristo. E quando você tem um propósito e entende que Jesus morreu para resgatar a sua identidade e clarificar esse propósito, você consegue romper tudo aquilo que está te bloqueando, porque você entendeu quem é a verdade. E quando você entende, você então é liberto. Então, como eu falei para você lá em Gênesis 1:28, que Deus diz para você multiplicar, frutificar, ser fértil, governar sobre a terra. Então, o que significa a palavra frutificar? Gerar vida, multiplicar, expandir aquilo que Deus colocou dentro de você.
Você precisa expandir, porque Ele colocou dentro de você a capacidade de multiplicar. Se Ele confiou nas tuas mãos, é porque você tem capacidade. E você tendo esse entendimento de quem você é, ninguém te segura. Porque Deus, Ele criou você para governar sobre todas as coisas. Mas antes de governar, você precisa entender quem é você, para que você foi enviado. E aí então você tem a capacidade de expandir e multiplicar tudo aquilo que Ele colocou dentro de você. Ele fala também sobre encher a terra. Encher a terra é você levar essa cultura do reino. O que é a cultura do reino? Trazer o reino de Deus na terra. Assim como é no céu, você vai fazer na terra, porque você é um embaixador do reino de Deus. E quando você tem esse entendimento, o embaixador do reino, ele tem autoridade e poder para expandir esse reino na terra, porque o Pai deu esse poder e autoridade para ele, quando ele tem o entendimento que através de Cristo Jesus, porque Jesus trouxe essa mensagem do reino. Qual foi a mensagem de Jesus? Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Jesus veio trazer uma nova realidade. Ele não veio trazer uma religião, mas ele veio apresentar o reino. O reino ele foi tirado do homem através do pecado, através das decisões erradas. O homem se corrompeu, mas Jesus ele veio e restaurou esse reino. E através de nós podemos expandir esse reino para mais pessoas e ativar essa identidade de filho. Que Deus abençoe a sua vida.